uma live aqui nessa quinta-feira, hoje dia 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados, né? Então vou esperar aqui o Instagram ir avisando os seguidores, quem for entrar. Hoje o tema é alienação parental, a gente vai falar sobre isso. Ó, tem gente da Casa Materna onde meu filho estuda, super recomendo para quem é aqui da região de Lauro de Freitas, para conhecer quem tem os pequenos. A Mari Golon, e aí, tudo bem? Então, gente, vou esperando um pouquinho, fazendo uma introdução, né? Esse tema foi pedido pra mim, aí eu tô fazendo algumas perguntas pra vocês, tô tentando falar com vocês, entender melhor quais são as dúvidas que estão surgindo. E na semana passada eu fiz uma live, a gente falou sobre rede de apoio e falamos também sobre violência patrimonial. E nessa semana a sugestão dos meus queridos seguidores e seguidoras foi a alienação parental, que é uma lei que existe no Brasil, né? O que é a alienação parental? Antigamente ela era tida como uma síndrome, e aí toda a comunidade científica e acadêmica rechaçou a tese, né? A tese ela começou por um norte-americano. Eu fiz um artigo hoje, o link está na minha bio, para quem quiser ler mais depois. Mas o fato é que ela começou em 1985 e a comunidade mundial ela já tinha rechaçado essa tese, dizendo que não haviam evidências científicas ou críveis, né, para a adoção das medidas de alienação parental e de toda essa tese. Mas mesmo assim, em 2006, a gente começou a ter aqui um movimento dos pais. Eram grupos de associações de pais que tinham a guarda ou o direito de visitas ou que tinham perdido a guarda durante o divórcio e que se uniram e decidiram começar a falar desse tema e fazer um lobby para que esse tema chegasse ao judiciário. Então, a lei ela foi evoluindo, a gente teve uma participação intensa das comunidades, né, do Conselho Federal de Psicologia, nas agências públicas que foram feitas, inclusive não sendo favorável à criminalização. Então, no começo, o que eles queriam era que fosse crime mesmo, fosse considerado crime, alienação parental. Não conseguiram a parte do crime, mas conseguiram algumas sanções, né? Então, o genitor que ele, né, de acordo com a lei, que ele tente alterar a relação de um dos pais, né, que tente alterar a imagem de um dos genitores para a criança, que faça afirmações, né, a gente sempre pensa naquelas pessoas que estão ressentidas com o término da relação e que tentam, né, encorajar o filho a dizer que o pai, não presta, seu pai não liga para você, ou enfim, isso falando da mãe, né, que no caso a mãe é que sempre é tida como alienadora, e a gente vai falar muito mais sobre isso nesse assunto, né? Mas a tese que veio, né, tomando forma aí no imaginário popular foi essa, de que as crianças elas tinham que ser preservadas nesse momento de separação, né, para que elas não fossem atingidas pelos ressentimentos dos genitores e preservadas. O que aconteceu? A lei veio, começamos a falar de alienação parental. No começo parecia uma tese boa, então muitos juristas até começaram a ser mais favoráveis, a gente começou a ter capacitações para psicólogos falarem sobre isso e tal. Mas a gente descobriu depois que essa tese, ela não era uma tese boa, porque, em primeiro lugar, ela não estava conseguindo assegurar que essas crianças fossem realmente preservadas. O que começou a chegar de demanda depois dessa legislação? Diversas denúncias nos conselhos de psicologia, psiquiatria, nos conselhos de classe dos advogados, dizendo que os peritos não estavam levando em consideração alguns assuntos técnicos que eles precisavam levar e eles estavam sendo omissos a casos em que havia realmente a exploração sexual de crianças por parte dos genitores, e esses genitores que já eram abusivos, inclusive com denúncias de abusos sexuais, estavam usando essa lei como uma verdadeira arma para ameaçar as mulheres
mantê-los, né, em situação ainda de controle e poder, e então ameaçá-las, dizendo que se elas não fizessem as visitas, se elas não permitissem e tal, eles iam tirar a guarda delas. Né, existe essa sanção da perda de poder familiar, né, a última sanção da lei, mas ela existe. E isso passou a ser usado como uma forma de ameaça. O que era para ser uma lei que preservasse os interesses das crianças, começou a ser usado como uma arma que é usada contra as mulheres que denunciam os seus agressores. Então, a gente precisa fazer um debate social sobre o que é essa alienação parental e como combater. Eu recebo algumas dúvidas de mulheres que me falam assim: Natália, eu estou sendo acusada de alienação parental, e agora o que eu faço? Então, quem estiver online aí, tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me manda aqui, escreve, me diga quais são as dúvidas, mas eu vou falar algumas dúvidas que eu recebo. E aí, Roberta entrou também. Algumas dúvidas que eu recebo. Estou sendo acusada de cometer alienação parental, o que eu faço? Em primeiro lugar, é importante que você procure uma advogada para ajudar a fazer esses quesitos para os psicólogos, né? Ajudar a produzir esse laudo de forma ética. O que a gente vê acontecendo no judiciário são pais que buscam psicólogos clínicos que não são peritos judiciais e não estão comprometidos com a ética da forma que um perito judicial precisa estar, né, olhando o todo, olhando o melhor interesse das crianças e dos adolescentes e não assumindo o lado de uma ou de outra parte. E alguns pais vêm trazendo esses laudos de peritos clínicos que têm tomado uma força de lei, né, uma força técnica, uma força científica, sendo que a gente sabe que a gente precisa de laudos que sejam imparciais, sejam feitos por peritos que estão do Estado, que não tem nenhuma relação com nenhum dos lados e que assim podem olhar todo o panorama biopsicossocial dessa criança, dessa família, entender, né, o que está acontecendo ali, para então poder finalmente emitir um parecer e ajudar o juiz a tomar a sua decisão. E a gente tem que, em primeiro lugar, também ficar de orelhas, né, de pés, assim, né? Quem são as pessoas que começaram a enviar uma solicitação para participar do vídeo ao vivo? Sara, você quer entrar no vídeo, é isso? Deixa eu ver. Os pais que começaram, deixa eu ver se eu consigo fazer uma transmissão ao vivo. Eu não tô conseguindo aqui agora. A gente combina e faz isso com mais calma. Sara Pfeiffer. Fala comigo no inbox depois. Mas, ou então me manda de novo aqui pra eu ver se eu consigo, então. Mas o ponto é esse. As pessoas que criaram a lei de alienação parental, as pessoas que fizeram lobby para que essa lei passasse, eram grupos de homens que estavam, né, correndo o risco de perder esse poder parental. Eles estavam correndo esse risco por causa de acusações graves, na maioria dos casos, né? E é o que a gente ainda vê acontecendo hoje. E eles começaram a usar isso para manter o poder e o controle, né, da situação, né, manter poder e controle sobre a sua ex-parceira, impedir que ela consiga ir pra frente, encontrar uma nova vida, ter um namorado, etc e tal. Estou assistindo. Tá. Então, assim, a gente tem que falar também de guarda. O que é esse direito de visitas? E aí essa lei, né, ela também conversa muito com a lei de guarda compartilhada, que a gente tem como regra aqui no Brasil. Não sei se vocês têm dúvidas sobre isso, mas a gente tem que falar que quando a gente busca a guarda compartilhada, num caso de separação, eu não desliguei aqui o som, meu computador está fazendo tudo. Mas quando a gente busca uma resolução e a gente busca uma guarda compartilhada, a gente precisa primeiro entender se existe realmente condições dessa guarda compartilhada ser proveitosa, né? O que é a guarda compartilhada? A criança, ela vai ficar, então nenhum dos dois detentores vai ter, a guarda não vai ter o poder sozinho ali sobre aquela criança, mas a gente pensa em teoria que em uma família que mora perto, que mora na mesma cidade, que possa, né, agendar e eu pego ele na escola e levo pra minha casa em alguns dias da semana, você leva pra sua casa em outros dias da semana. No mundo dos sonhos isso poderia ser possível, mas a gente sabe que no Brasil que a gente tem hoje, no panorama que a gente tem,
com a quantidade de denúncias de abusos, né, contra as mulheres e de a gente saber que as relações não acabam terminando bem, né, pro lado das mulheres, acabam sempre envolvendo em algum nível algum tipo de violência, se não a física, a psicológica, a patrimonial. E aí você querer impor, às vezes, a guarda compartilhada, mesmo até a guarda compartilhada, que, né, eu a princípio defendo em alguns casos, ela é fazer com que essa mulher se mantenha à disposição daquele homem. Na prática, é isso, né? Ela tem que ficar ali e remodelar a vida dela para que esse pai consiga ir lá e também estar participando, né? Vamos supor que ela tenha ficado com a parte maior da carga, que é o que a gente, né, vê acontecendo. O que acontece na prática? A gente imagina que eles dois vão dividir, né, as responsabilidades de forma igual, que, né, eles vão lavar metade da roupa cada um, que vão passar a roupa, que vão cozinhar para a criança, que vão ter tudo isso. E na prática o que acontece é que um dos genitores acaba tendo mais um benefício de visita e o outro genitor acaba ficando com uma carga mais pesada. A guarda compartilhada, ela não isenta o pagamento de pensão, então mesmo com guarda compartilhada ainda precisa pagar a pensão alimentícia para aquele genitor que tiver a guarda maior daquela criança. Mas, mais do que tudo, a gente tem que ser crítico e pensar que tipo de resolução que funciona mesmo, porque o que eu mais escuto, uma das queixas que eu mais escuto aqui é assim: o pai combinou de vir buscar o filho na sexta-feira às 6 horas da tarde e me devolver a criança no domingo à tarde, ok. Chegou na sexta-feira, ele recebeu um convite de happy hour da empresa e foi. E eu já tinha, né, meus planos marcados, etc e tal, tive que ficar sem poder rearranjar a minha vida. Isso aconteceu em uma semana, aí na semana seguinte ele foi buscar a criança um dia antes do combinado, porque era o dia que ele tinha. Na outra semana ele levou a criança para casa dos avós e deixou ela lá sozinha enquanto ele saiu. Enfim, a gente sabe como as guardas vêm sendo exercidas, né, e que está cada vez mais raro encontrar pessoas realmente responsáveis. Então, assim, se a gente for pensar nesse cenário que a gente tem e ainda adicionar a questão da alienação parental ser usada por genitores que já têm um histórico de abuso para se proteger e ameaçar ainda mais essa mulher, eu acho que a gente tem que repensar, né, muito bem quais são as bases do nosso ordenamento, o que a gente está usando em pedidos judiciais, né, e usar realmente o judiciário para que ele seja um local de obtenção da paz e do melhor interesse de quem é vulnerável, né, que nesse caso são as crianças e os adolescentes. A gente não pode deixar que o judiciário se torne um ambiente propício para que aquela mulher se mantenha numa posição de refém, mesmo após o término do relacionamento. Então, da minha perspectiva da advocacia feminista, as teses geralmente quando chega para mim uma tese de alienação parental, é uma tese que a gente precisa ter muita atenção, um olhar técnico, né, e um olhar realmente um olhar integral para entender todo o contexto, mas a gente tem que ter esse olhar crítico com relação às violências que podem estar sendo obscurecidas. Então é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. A gente ainda tem um pessoal aí online. E a minha meta é fazer essas lives de uma forma mais breve, né? Na última eu falei meia hora, não quero que isso se repita. E eu quero saber agora de vocês, se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam. Eu vou deixar aí no link da minha bio o meu artigo que eu acabei de escrever, tá super fresquinho, inclusive deve ter um errinho aí de português lá. Que eu postei ele agora, 5 minutos antes de começar essa live, mas depois eu revejo ele com calma. Mas ali tem bastante informação, tem links da bibliografia que eu usei para fazer essa pesquisa, né, além dos casos práticos que eu já vi. E queria fazer o convite então para vocês que leiam o material, que compartilhem esse conteúdo. Se vocês tiverem, né, indicações de outros temas para a gente debater juntas, me falem, comentem quais são os outros temas que vocês querem ouvir. E se você estiver vivendo uma situação de acusação de alienação parental, a dica que eu tenho é foca na prova, tá, colega? Tira o nome da pessoa da agenda para você poder ter as conversas printadas, né? Se o cara disse que vai buscar a criança em tal hora e não apareceu na hora marcada,
faz uma prova dessa visita que não está acontecendo conforme a regulação. Se ele desmarca as visitas com frequência, faça a prova. Se ele está te ameaçando de perder a guarda, faça a prova. Tá? Se ele procurou um psicólogo particular para levar o seu filho, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito que esse psicólogo seja um perito realmente judicial. Os psicólogos clínicos, eles tendem a escolher lados, infelizmente. Lógico que não todos, né? Não posso falar de forma geral, de jeito nenhum. Existem muitos profissionais éticos e que respeitam. Agora, não é o papel desse profissional nesse momento atuar dessa forma. A gente tem os peritos clínicos para fazer essa questão. Então fiquem atentas, tá? Com esse tipo de demanda. É uma demanda que sim precisa de auxílio, tá? De uma boa advogada. Não busque outra pessoa para te apoiar, porque não é legal fazer esse tipo de ação sozinha. Ó, a Luísa Matosmua disse: alienação parental é uma arma usada para violentar mães que protegem seus filhos. Essa lei precisa ser revogada já. Concordo com você, Luísa. Também, eu mesma, quando eu ouvi falar da lei em primeiro lugar, eu tinha uma outra impressão. Eu achava que era uma lei que ia proteger as mulheres e as crianças, né? Mas hoje em dia eu vejo que não é verdade, que não é uma lei que protege de fato, que é uma lei que está sendo muito mal usada no nosso judiciário, que precisa ser revogada, com certeza, né? A gente precisa se organizar para que ela seja revogada, essa é a minha opinião. Em outros países, para vocês terem uma ideia, a tese que gerou, assim, né, a suposta tese da síndrome de alienação parental, porque não é síndrome, não foi provada cientificamente, não obedeceu aos critérios da comunidade científica para ser né, aceita. Então, mas isso tudo é de 1985 a 86, se eu não me engano. E a gente teve já outros países, toda a União Europeia, né, países da União Europeia, como Inglaterra, Reino Unido, País de Gales e Canadá, que já proibiram esse tipo de tese, né, nos seus territórios. Então é uma lei que já é proibida em outros países. Se eu não me engano, também a Argentina deve ter alguma coisa nesse sentido, mas é uma lei que já foi proibida em outros lugares e que deve ser revista. E a gente precisa ficar atento. Se você ouvir essa narrativa de uma amiga, se você perceber que o que pode estar acontecendo é talvez um preparo, porque esses caras que fizeram o lobby dessa lei, esses homens que não amam as mulheres, que não amam seus filhos de verdade e que querem realmente deter o poder e o controle, né? Eles são bem organizados. Então eles começam a estruturar o que vai ser o futuro pedido de alienação parental muito antes. Então, se vocês perceberem, né, que ele está querendo levar a criança em psicólogo sozinho, que a criança volta falando coisas estranhas, vão percebendo os sinais, não deixem de notar as pequenas coisas, porque pode ser daí que a gente consegue uma proteção. E quanto mais cedo houver realmente uma interferência válida nesse tipo de situação, mais preservada a criança vai estar. Então a gente não precisa deixar esse assunto chegar num ponto onde a convivência depois entre os genitores vai ser insuportável e impossível, né? Violência psicológica às vezes está inserida na alienação parental. Sim, dessa minha perspectiva que eu tô falando, né? Então, na perspectiva da alienação parental que está sendo mal usada por homens que já são abusadores contra essas mulheres, existe a violência psicológica. A violência psicológica que a alienação parental traz, que a lei traz, que é aquela sofrida pela criança, ela já tinha sido relatada, né, em outros estudos psicológicos. Eu não sou da área de psicologia, então eu não posso falar, não é o meu lugar de fala, né, falar tecnicamente sobre isso, mas pela minha pesquisa consegui constatar que realmente é uma dor psicológica grande que a criança sofre, né? Mas existem outras formas de a gente tentar evitar essa dor, que é com um atendimento biopsicossocial que seja realmente eficiente, eficaz. Então essa criança precisa passar por um atendimento não para fazer prova
contra um ou contra outro genitor. Sempre que a gente fica dividindo em dois lados, a gente machuca a criança mais ainda, né? Porque se ela tá no meio e se a gente tem que escolher um lado, se a gente tem que escolher quem é o agressor e quem é a vítima, em primeiro lugar, você exime, né? Porque em todo conflito a gente sabe que dos dois lados vai ter os momentos em que uma foi mais agressora e que o outro foi mais agressor. Óbvio que na nossa sociedade a agressão dos homens é muito mais potente, que chega a matar, em muitos casos, né? No Brasil, um dos países que mais mata mulheres do mundo, então a gente precisa ter isso em consideração. Mas não dá pra gente ficar dividindo, né? A criança ela tem que ser preservada, a gente não pode dividir essa relação. Ninguém aceitou a teoria de um pedófilo suicida. Somente o Brasil aceita esse absurdo. Não sabia que ele era suicida. Pedófilo já tinha visto, mas também não posso, né, afirmar que categoricamente, não sei de fatos, né? Mas assim, somente o Brasil aceita esse absurdo. É bem intenso, né, que o Brasil continue aceitando esse tipo de tese e que quando ela vai pra mídia, ela vá romantizada. Então a gente já viu esse tipo de situação sendo narrada em novela de uma forma sempre, né, nessa mídia brasileira, tal, sempre colocando a mulher como a má, a mulher é aquela que odeia as novas parceiras do marido, a mulher é aquela que tá ressentida com a separação, a mulher é aquela que só pensa na pensão, né, porque afinal de contas esses R$400 que ele manda deixam ela rica, né? Só que não. Então, é um absurdo mesmo essa lei. E é isso, eu acho que pegou, né? Bateu pra vocês do jeito que bateu aqui pra mim, esse assunto. Todo mundo tá aí com as orelhas em pé pelos motivos certos. Me mandem, então, o que mais que vocês querem, que outras dúvidas desse universo, né, da advocacia feminista vocês querem ter respondidas. Me deem sugestões de pauta. Parabéns pela live, por abordar esse tema. Muito obrigada. Eu vou tentar deixar ele no ar, né, pelas 24 horas e se depois eu conseguir alguma proeza de edição aqui, eu disponibilizo no feed. E é isso, tá, gente? Até um próximo encontro. Quinta-feira, às 8h30, tem mais. E vou tentar fazer cada vez mais breve aqui e contando com a participação de vocês. Obrigada para quem ficou até o final. Se você tá vendo isso depois, também fica aí, comente. Quem não pôde comentar ao vivo, comente, manda seus comentários, manda no inbox, compartilha com os amigos, tá? Com as amigas, principalmente. Fala pra elas que eu existo, que tô pronta pra ajudar as mulheres que precisam desse olhar mais técnico, tá? E contem comigo que eu tô contando com vocês nessa rede que a gente tá construindo, tá ficando lindo. E até mais. E fiquem de olho, tá, gente, no PL da Janaína Pascoal, só pra lembrar que eu não vou conseguir falar disso na live pelo tempo, mas fiquem de olho, tem bastante coisa aí na minha página, no meu feed. Mais um lobby aí, né, dos homens que estão querendo tirar nossa autonomia. Vamos ficar espertos, orelha em pé, tá bom, galera? E um beijão pra vocês, até mais.